expressar aí a sua gratidão a Deus, a sua alegria em servir ao Senhor e as bênçãos concedidas da parte de Deus. Nós passamos, agora vai ser o terceiro ano que ainda existe a pandemia, é isso? Ainda tem a pandemia. E no início dessa pandemia, eu deixei duas palavras para a igreja, duas mensagens, mas eu resumi em duas palavras para nós. Eu falei para os irmãos aqui que o Senhor Jesus estava dentro do nosso barco. Amém? Ele estava dentro do nosso barco. A tempestade, ela vinha, o vento também, mas Jesus dentro do barco, o barco não ia afundar, porque Jesus estava dentro do nosso barco. E preguei em cima disso no início dessa pandemia. E também outra palavra que eu dei para a igreja aqui, eu falei para a igreja que nós não somos órfãos de Deus. Vocês lembram disso? Então nós temos um Pai, que é Deus, que está ao lado dos seus filhos. Então Jesus dentro do nosso barco, a vitória ela é certa. O barco não afunda. E não sendo órfão de Deus, Ele como nosso Pai, Ele está ao nosso lado todos os dias. Então eu vim batendo nessa tecla desde o início dessa pandemia. E eu falei aqui numa virada, no culto de virada, também relacionado também sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. As pessoas que colocam a palavra de Deus em prática. O Senhor Jesus compara esta pessoa como um homem prudente. Um homem prudente construindo a sua casa sobre a rocha. E eu disse para os irmãos: o vento vai vir, a tempestade vai vir, a enxurrada vai vir, vai bater com grande ímpeto nesta casa, e ela não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. E a rocha, nessa passagem bíblica, é a palavra. Quem tiver firmado na palavra, vai vir a tempestade, vai vir a enxurrada, vai vir o vendaval, vai bater, mas essa casa não vai cair. Só vai permanecer de pé os que tiverem alicerçado na palavra. Então tudo isso sobreveio sobre a igreja. Ventos, tempestades, enxurradas vieram, bateram, mas quem pode glorificar a Deus que está aqui de pé? Glória a Deus. Quem pode testificar que nunca ficou sozinho, sempre teve esse Pai ao seu lado? Glória a Jesus. Então, igreja do Senhor, nós não podemos ouvir a palavra e esquecer dela. Tiago diz que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Se assim fizermos, seremos felizes ou bem-aventurados. Então nós temos que ouvir a palavra e obedecer. Agora, em rápidas palavras, eu quero iniciar este ano com uma palavra. Uma palavra para a igreja. Uma mensagem que eu posso ainda continuar ela nos outros cultos, para me alcançar a igreja, toda a igreja. Ainda que vocês poderão ouvir novamente o que eu vou dizer aqui,
mas os outros vão ouvir pela primeira vez. Mas alcançar todos os irmãos. Amém, igreja do Senhor? Então me permita somente aqui falar um pouquinho só. E depois a gente pode estender em outros cultos para me alcançar uma boa parte dos irmãos aqui. A palavra que eu quero trazer para a igreja está em 2 Samuel, capítulo 23. O versículo 1 até o versículo 4. Mas o que eu vou me reportar aqui é o versículo 3, versículo 2, versículo 3 e o versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Olha o versículo 2, igreja do Senhor. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Olha o versículo 3, que eu vou chamar a atenção dos irmãos, o versículo 3 e o versículo 4. O Deus de Israel falou. Quem foi que falou aqui? Deus de Israel, que é o nosso Deus. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus. Quem falou isso? Foi Deus que falou? Foi Deus que falou isso? Por intermédio de Davi, foi Deus que falou? Foi Deus que falou, igreja do Senhor? Então vamos repetir. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse, Davi dizendo: quem governa o povo com? Quem governa o povo com o temor de Deus. Qual vai ser o resultado? Está no versículo 4. Embora Davi como um rei, ele está falando aqui de um rei, de alguém, de um governante. Esse rei que Davi está falando, ele está falando sobre Jesus, o Messias. Ele está referindo a Cristo, que governou com justiça e no temor de Deus. Mas sim, ele está referindo a Cristo, ao Messias, que vai reinar com justiça e no temor de Deus. Foi o único que fez isso. Por que o pastor Haroldo está trazendo essa palavra para nós? Se aponta para Cristo, e o seu resultado foi produtivo. Olha o resultado do versículo 3, está no versículo 4. Olha o que diz: ao resultado do governo, ou de quem governa com justiça e com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens,
como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Aqui está o resultado produtivo de alguém que governou com essas duas características: uma pessoa justa e uma pessoa que julgava debaixo do temor de Deus. Davi vai dizendo que o resultado é como uma manhã. Agora pense no amanhã, como eu vou falar para vocês aqui, como está escrito. Olha o resultado. É como uma manhã, é como o nascer do sol, em uma manhã sem nuvem, como o sol que faz a grama crescer após a chuva. Assim será o resultado deste governante. Quem disse isso? Quem disse isso? Deus. Alguém pode contestar a esse Deus? Aqui está o resultado. Mas pastor, e para nós? Aqui aponta para Jesus, o Messias. O que eu posso extrair para mim? Igreja do Senhor, eu já li essa passagem várias vezes, e já ouvi esta passagem várias vezes, na Bíblia em áudio, e a Bíblia em áudio com, fugiu o nome dele agora, Cid Moreira, tem uma voz bonita, né? Eu já chorei muito, igreja. Vocês acreditam nisso? Quando eu via, mas eu chorava igual uma criança, porque eu estava vendo, enxergando o resultado. Eu enxergava o resultado de um governo, ou de alguém que governava com justiça e no temor de Deus. Então essa palavra, ela fez me chorar muito. E pensando na palavra de Deus, eu fui procurar no grego esta palavra, que o Antigo Testamento, ela é escrita na língua hebraica, e no grego justiça quer dizer justo, lícito, correto. Justo, correto no governo, justo, reto na causa de alguém, justo, correto na conduta e no caráter, justo no sentido de alguém justificado e vindicado por Deus, correto, certo, lícito, legítimo. O que quer dizer aquele que governa com justiça? É um governante que ele é correto, ele é legítimo, ele não é falso, ele é correto. Você vê isso em Jesus. Como eu só estou dando uma pinceladinha, temor. Temor quer dizer medo, terror.
temerosa ou aterrorizante, objeto que causa medo. Temor, referindo-se a Deus, os irmãos já sabem, é respeito, reverência, piedade. Então, um governante, que ele é justo, que ele é correto, que ele é legítimo, que ele atribui às pessoas o seu direito. Uma pessoa que ela respeita a Deus, tudo que ela faz, as suas atitudes, o seu governo, como ela vai agir com as pessoas, ela vai agir com reverência a Deus. As suas palavras, ela é direcionada, tem um endereço debaixo do temor a Deus. Você vê isso com Jesus. Tudo que Jesus fazia, a sua palavra, o seu ensinamento, o seu tratar com as pessoas, era debaixo do temor de Deus. Ele não saía fora, ele sempre permanecia debaixo do temor do seu Pai. Ele reverenciava o seu Pai. Jesus, ele sempre foi correto no seu julgamento com as pessoas, seja ela más como boas, seja as pessoas que até o louvavam como aquelas que o maldiçoavam, chamava ele até de enganador e outras coisas até piores. Mas ele era um governante que ele era justo e ele agia debaixo do temor de Deus. Isso é uma pinceladinha para os irmãos. Agora, o que traz para nós? O que traz para nós? Jesus é tudo isso. Aqui é só uma pincelada. Jesus é muito mais do que eu estou falando. Eternamente mais do que eu estou falando. Mas escute, irmãos, igreja do Senhor, aqui tem conduta e resultado. A conduta é ser justo e temente a Deus. Conduta, resultado, vai ser como um nascer do sol numa manhã sem nuvem, como um sol que faz a grama crescer após a chuva. Resultado, conduta e resultado. Será que alguém já pegou? Será que alguém já pegou alguma coisa aí? Então veja bem, a Bíblia nos ensina, aqui é Jesus, agora a Bíblia vai nos ensinar que Cristo é o exemplo supremo. Vamos ver 1 Pedro capítulo 2. Pedro, Jesus é o exemplo supremo que deve ser seguido. O que eu quero trazer para os irmãos é que Davi fala, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o Messias. Agora, esse governo do Messias pode ser imitado. Pode ser imitado. Porque a Bíblia vai nos ensinar isso. Os apóstolos, eles imitaram a Cristo. A igreja primitiva imitaram a Cristo. Agora, a pergunta é essa: será que nós somos melhores do que os apóstolos e melhores do que a igreja primitiva?
nós estamos imitando a quem? Nós estamos copiando quem? Quem está sendo o nosso modelo? Escute, a quem nós iremos imitar vai ser o resultado da nossa conduta. É o resultado. Problemas, dificuldades vêm para todos nós, independente de religião, vem para todos nós. Agora vai depender de cada um diante da situação adversa. Então o próprio Jesus, os irmãos conhecem, que é bem rápido que eu estou falando aqui, passou o que passou. Mas qual foi a conduta de Cristo e qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita do Pai. Paulo ainda diz, a palavra de Deus diz que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E o resultado é de muitas, milhões e milhares de vidas salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos começar esse ano, estou dizendo para os irmãos, nós, pode ver, a nossa palavra é, eu desejo que esse ano seja de saúde, de felicidade, de bem. É assim? É assim ou não é? Olha, feliz ano novo, é que esse ano seja coroado de bênção, não é assim que nós falamos? Sim ou não? Mas isso vai depender da nossa conduta. O desejo é bom, mas a conduta vai dizer o resultado. Então veja o que a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo, eu falei capítulo 2, versículo de número 21. Olha o que ele diz, olha o que Pedro diz. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Complete aí. Deixando o quê? O exemplo para eu e você virarmos as costas. Sigai o quê? Os seus passos. Davi fala desse governante. Davi fala do resultado desse governante. A conduta justa, temente a Deus. O resultado no versículo 4. Agora para nós, Cristo é o exemplo para seguirmos os seus passos. Então, qual foi os passos de Jesus tratando as pessoas no seu governo? Sendo justo. E sendo o quê? Temente a Deus. Ele era correto, legítimo. O seu caráter era um caráter que ninguém podia contestar como uma pessoa mentirosa, enganadora, enfim, mas uma pessoa verdadeira e honesta. Não é verdadeira no falar, é verdadeira no viver. Que tem muitas pessoas que elas são sinceras no falar, mas as suas obras negam a eficácia da sua fala. Então o próprio Deus disse para Davi, o próprio Deus falou para ele, que aquele que governar com justiça e no temor de Deus, é esse exemplo que deve ser seguido.
lá, foi me visitar onde eu estava. Ele falou algumas coisas que aconteceu na vida dele. Ele diz: olha, dá vontade uma hora de sair fora da palavra. Aí a esposa dele disse: não faça isso. Eu falei: se você fizer isso, o diabo tomará conta da sua vida. Isso não é conversa. Aconteça o que estiver acontecendo em volta de nós, precisamos ser justos e precisamos temer a Deus, ou seja, precisamos ser verdadeiro, correto, respeitar o direito das pessoas, é dar o direito que ela merece. E Jesus, ele agiu assim. Então ele é o exemplo. Para ser seguido, rapidinho aqui, igreja. O apóstolo Paulo imitava Cristo. O apóstolo é imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11. Irmão, isso aqui é só uma pinceladinha, tá? Tem muita coisa para falar aqui dentro dessa palavra aqui, 1 Coríntios. Porque Cristo tem que ser seguido, ele é o exemplo. Olha o que ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Devemos seguir o exemplo do apóstolo. Qual era o exemplo do apóstolo? Qual é o exemplo que ele estava dando para a igreja? Que ele imitava a Cristo. Este é o exemplo que devemos dar à igreja. Imitar a Cristo. Não é eu acho, eu penso. Não é eu acho, eu penso. Tudo que a gente fazer é voltado nas Escrituras. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não é aquele que crê em mim como acha que deve, que pensa. Correndo aqui rapidinho. A ordem para imitações cristãs. Então, se eu leio um texto para a igreja de 1 Samuel 22, 23, e Davi, ele mostra para nós a conduta e o resultado, e aponta para Cristo. Então nós devemos, ele é o exemplo para nós. Ele é o exemplo para nós, igreja do Senhor. Ele é o exemplo para nós. Então nós vemos aqui, se nós formos olhar, correndo rapidinho, os crentes da Macedônia e da Caia imitavam os crentes de Tessalônica, os tessalonicenses. Isso está em 1 Tessalonicenses 1, versículo 7. Por causa do tempo eu só vou citar o versículo rapidinho, ou seja, só vou citar, não vou ler, tá bom? Então os crentes da Macedônia e da Caia imitavam os tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1,7. Assim como os tessalonicenses imitavam a igreja da Judéia. Os crentes da Tessalônica, ou tessalonicenses, imitavam a Paulo. Assim como os de Coríntios imitavam a Paulo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16
capítulo 11, versículo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, parte A. Os crentes de Tessalônica imitavam a Paulo. Os crentes de 1 Coríntios imitavam a Paulo. E Paulo imitava quem? A Cristo. Agora veja bem. E os crentes de Tessalônica, os crentes de Tessalônica, os tessalonicenses, eles imitavam a Cristo também. Vamos ver isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Então, os crentes de Tessalonicenses imitavam a Paulo. Olha, completando a primeira parte do versículo. E do Senhor. Então, os crentes tessalonicenses, eles imitavam a Paulo. Os crentes da igreja de Corinto imitavam a Paulo. Também imitavam a Cristo. E os crentes de Tessalonicenses também imitavam a Cristo. Só vou completar a primeira parte do versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Vamos ler o versículo todo? Pois, apesar de muito o quê? Sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Mesmo no sofrimento, eles imitavam a quem? A Paulo e ao Senhor. Porque Paulo dava o exemplo de imitar a Cristo. A igreja imitava a Cristo. As igrejas imitavam aquela igreja de Tessalônica. O da Tessalônica imitava a da Judéia. E esses comportamentos não era que a igreja da Acaia, da Macedônia, ele tinha outros seguidores, outros fulano, beltrano e ciclano. O compromisso dessas igrejas era servir ao Senhor, independente da situação que eles estavam vivendo. Estavam passando por sofrimento, e a igreja de Tessalônica é uma igreja dos Tessalonicenses. Foi uma igreja que não tem uma assistência externa, mas ela nasceu debaixo de uma perseguição que Paulo teve que fugir. Mas a igreja permaneceu, ela não morreu. Por quê? Porque o exemplo supremo daquela igreja era Cristo. Que Cristo, igreja, seja para nós esse exemplo para ser seguido. Rapidinho aqui. Então vejam bem. E tem mais. E todos os crentes deviam imitar os seus líderes. Olha que interessante. A igreja imitava os seus líderes, a igreja imitava as outras igrejas. Hoje tem igreja que está imitando, sabe quem? Eu não vou falar o nome de jogador.
de jogador de futebol. Se amanhã, vocês vão rir que eu vou falar aqui. Escute, olha aqui pra frente. Vocês vão rir que eu vou falar aqui. Se amanhã eu aparecer com uma peruca aqui, amarela, pastor desviou. Mas deixa aparecer um jogador aí famoso com a peruca amarela. Se não vai ter crente na igreja com cabelo amarelo. Isso é uma coisa insignificante que eu estou falando para os irmãos. Mas tem coisas mais, enfim, deixa isso para lá. Então havia, se você for ver, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 9, 1 Timóteo 4, 12, Tito 2, 7, 1 de Pedro 5, 3, fala sobre isso. Tanto Timóteo como Tito eram dois obreiros novos, e por causa da sua idade, parece que Timóteo tinha mais do que 30 anos de idade, um pouco mais, por ocupar uma posição de muita responsabilidade, estar na frente do rebanho, a igreja ainda ficava meia preocupada, mas Paulo ser exemplo dos fiéis. Que era para a igreja não duvidar deles. Então, se um obreiro novo da frente da obra, que é um trabalho de grande responsabilidade, porque era mais as pessoas, os anciãos, os presbíteros, homens mais experientes, e existe requisitos para ser preenchidos, porque seria o exemplo para ser seguido, porque eles tinham Cristo como exemplo. O que envolvia a igreja do Senhor é Cristo. Olha aqui para frente, o nosso negócio é com Cristo. Cristo é o nosso exemplo para ser seguido. Se assim fizermos, teremos resultado. A nossa, você está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa conduta vai dizer o nosso resultado. Quem tem Cristo como modelo nunca será derrotado. Nunca! Pode ter certeza disso, por isso que a Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas é aqueles que vêm a Cristo, vendo-o como exemplo, modelo para ser seguido. Teremos recompensa no céu, irmãos. O resultado é o céu. Primordialmente, a nossa conduta, o resultado é o céu. Primordialmente. Mas por enquanto estivermos aqui nessa terra, ainda debaixo de luta, de perseguição, Cristo será o nosso exemplo. Então, se Ele é o nosso exemplo, ser seguido, então de mim não vai sair ou palavras ou conduta que não sair dele, que Ele não me ensinou. A conduta aqui na terra, o resultado é paz. O resultado é paz, porque Ele é o príncipe. Ele é o príncipe. É você ter paz na guerra.
Então nós não esperamos aplausos de ninguém. E não precisamos que as pessoas, eu me esforce para elas verem algo em mim. Não precisamos disso. Porque Cristo é o exemplo. O Deus de Israel falou que aquele que governar com justiça e no temor de Deus dá o resultado. É como o sol em uma manhã sem nuvem. Olha o resultado. Aí está falando de luz. É como o sol que faz a grama crescer após a chuva. Resultado. Sabe por que eu vim para Cristo? Apesar que ele me perseguiu mesmo, ele me fechou. Eu era uma pessoa que eu fui seletivo. Fui sempre seletivo. Escolhi minhas companhias, onde eu colocava o meu pé. Sempre fui, como eu já falei para os irmãos aqui, coloquei no meu coração de não decepcionar minha mãe, enfim. Mas eu não tinha alegria no meu coração. Mas ninguém sabia disso. Só minha mãe sabia disso. Ninguém mais sabia. Eu jogava bola, jogava bem. Meu irmão queria me levar para o Palmeiras, minha mãe não deixou. Eu estava na academia, enfim. Ia para baile, na época chamava baile, não sei como chama hoje aí, é pancadão, né? Ia para baile, aquela coisa toda, e alegre, tá, aquela alegria toda, aquela farra, e ninguém sabia. Aqui dentro, só duas pessoas sabiam: Deus e a minha mãe. E Deus me cercou de todo lado. Ele foi tirando de tudo que eu gostava: futebol, baile, academia, foi me tirando tudo. Só deixou o trabalho, que eu tinha alegria do meu trabalho, o resto tirou tudo. Ah, tu não vai vir não? Então eu vou te dar uma lição. Mas quando eu chegava de madrugada, 1h, 2h da manhã, sozinho, no meio de um asfalto, ou seja, no meio do asfalto, numa calçada do asfalto, eu olhava para o céu e dizia: Senhor, eu não sou feliz. Os meus amigos pensam que eu sou, mas eu não sou. Tem muita gente assim, disfarçado na igreja, passando uma coisa que não é, e não precisa passar o que é, precisa viver o que é, porque passar o que não é e dar uma impressão que não é, não adianta nada, igreja. Eu sei o que é isso na pele. Agora, no dia, eu sentadinho no colo da minha mãe, ou melhor, eu com o rosto no colo dela, ela fazendo um carinho em mim, e eu falando para ela isso, ela falava: meu filho, o dia que você voltar para Jesus. No dia foi falando, e eu fui arrumando desculpa, mais desculpa, mais desculpa. Mas chegou um dia que Deus me colocou em um beco sem saída. E eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus. Olha aqui para frente. Isso acabou. Eu não quero saber de elogio de ninguém. É bom, é. Mas isso não alimenta a minha alma. Eu não preciso de tapinha nas costas para dizer: tu é uma bênção. Para mim ser feliz, eu não preciso disso. Para ser feliz,
e ter paz é ter Cristo como seu exemplo a ser seguido. Glória a Deus. É tê-lo. Então, se você o tem, então bateu no meu ombro, ou me elogiou, ou fez o que fez, só vai ser cumprimento do que eu sinto, mas não vai ser a razão da minha alegria. Porque eu tive isso, eu tive tapa nas costas, eu tive pessoa do meu lado, mãe e filhos que confiava os seus filhos saindo comigo. Vai sair com o marodão? Vai, então pode sair, pode ir. A mãe deitava e dormia em paz, porque sabia que estava comigo. Mas isso não trazia alegria no meu interior. Me via como um bom filho, como um bom colega, como um bom rapaz na rua. Mas e Deus? E a minha alegria com Deus? A minha paz com Deus? Glória ao nome de Jesus. Hoje alguém bate nas minhas costas e você é uma bênção. Eu glorifico a Deus que é um cumprimento da minha alegria com Cristo. E se alguém falar, você não está com nada, isso não vai me afetar em nada, porque existe uma alegria dentro de mim que foi Cristo que colocou. Então nosso negócio é Cristo, igreja. É Cristo. Ele é o exemplo. Fechando aqui, crente imitando os crentes, crentes imitando os líderes imitando a Cristo. Agora, fechando aqui, e todos deveriam imitar a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos já ficar de pé. Eu ia falar só um pouquinho, mas não tem jeito, né? Esse pastor seu é um caso sério. E fechando aqui, igreja do Senhor. Então vamos imitar quem? Então esse governante, que é uma referência ao Messias, esse Messias, ele é um exemplo para ser seguido. Então, se ele governou com justiça, no temor, ele iria governar com justiça, no temor de Deus, e o resultado é o resultado que eu falei nos irmãos. Então, se eu imitá-lo, como a Bíblia manda imitar, quer dizer, vai ser a minha conduta, eu vou ter a minha recompensa. Então eu não preciso de terceiros, eu tenho Cristo. Deu para pegar, igreja? Rapidinho aqui, olha que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos. Pronto, acabou. Então a palavra para os irmãos aqui, hoje é o primeiro culto do ano. Governe a sua vida. Que eu governo a minha vida, governe a sua vida como? Com justiça. Em outras palavras, igreja, eu e você, sejamos justos. Eu e você, sejamos tementes a Deus. Se assim fizermos, teremos resultado. Glória a Deus. Foi o Espírito do Senhor que falou. Amém. Foi o Deus de Israel que disse. Então governe a sua vida. E eu governo a minha vida. Vamos governar para a nossa vida como crentes tementes a Deus. Amém. Como crentes justos, verdadeiros. Escute, igreja, porque a fatura vem.
fatura está no versículo 4. A fatura está no versículo 4. Ela vai vir. Ela vai vir segundo a nossa conduta. Tanto espiritual como aqui ainda nessa terra. A fatura vai vir. Amém? Então seja verdadeiro. Seja justo. Em nome de Jesus. Até na sua tristeza seja justo. Jesus foi justo. Ele disse, ele chamou os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, lá no Getsêmani, ele disse para eles: a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus estava sendo justo ali, verdadeiro. Ele não estava mentindo, não. Ele estava na verdade. E ele foi verdadeiro com o Pai. Passa, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia, não faça como eu quero, mas como tu queres. Sejamos justos com nós mesmos. Sejamos verdadeiros com nós mesmos. Vendo a leitura da ceia, eu marquei aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria, não discernindo o corpo. Eis a razão de muitos. Por que a razão de muitos fracos doentes? Porque não foi justo, não foi verdadeiro na hora de examinar a si mesmo. Olha a conduta e olha a resposta. Fraqueza, doença e morte. Mas não poderia ser livre da fraqueza, da doença e da morte? Por isso, igreja, que é com Deus a coisa é séria, porque a conta ela vem, porque Ele é justo. Fica aqui essa palavra no início do ano para nós. O resultado vai vir. Ele vai vir o resultado, mas vai ser segundo a nossa conduta, porque Ele é justo. E se nós agirmos assim, a fatura vai vir. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Quer um conselho da minha parte?